Boa tarde, é muito bom estar aqui reunidos com vocês novamente para darmos continuidade ao nosso Evangelho no Lar. A nossa leitura do Evangelho hoje é do capítulo 7, item 1 e 2, o que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. A incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende, por pobre de espírito. Entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas da sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os, muito frequentemente, a negar o que, segundo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestando-lhes um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencido de que são suficientes para bem governá-lo, tornando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se. O que os faria descer do seu pedestal? Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espíritos os que a levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que deles nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. É um trecho, muito conhecido e que muitas vezes é mal interpretado. Por quê? A humildade não está relacionado à pobreza material, nem à falta de conhecimento. A humildade é aquele que se entende o tamanho de si próprio perante todo um universo. É aquele que sabe exatamente o quão significante é a sua existência perante todas as outras. É aquele que se compara a uma gota num oceano. A humildade, ela está ligada a este conhecimento, ao caráter humilde de entender
a sua pequenez diante da grandiosidade de Deus. Isso é humildade. E ela é mal compreendida. A humildade não significa falta de conhecimento. Ela significa a falta do orgulho que muitas vezes nos faz crer sermos melhores ou superiores aos demais. Há este orgulho que muitas vezes nos faz pensar sermos mais merecedores do que outros. É este o orgulho que nós temos que combater, porque ao inverso dele, ao contrário dele, é essa humildade que nós temos que ter no nosso dia a dia, para um dia sermos merecedores das glórias celestes. O reino espiritual, o mundo espiritual, ele nos aguarda de uma forma ou de outra, acreditando nele ou não, sendo pessoas boas ou não, sendo humildes ou orgulhosos, ele estará lá e é o único caminho que nós temos. Não tem como driblar, não tem como evitar de passar pelo plano espiritual para depois retornarmos em uma outra encarnação. Não tem como fugir das leis de Deus. Então, consequentemente, crendo ou não, indiferente das atitudes que vamos ter, teremos que encarar a mesma realidade lá na frente. Então, é muito melhor encarar essa realidade com conhecimento, dignidade, caráter, humildade e conquistando pouco a pouco a nossa evolução, do que chegarmos do lado de lá, crendo que somos melhores e mais merecedores do que os outros e descobrindo que, na verdade, estamos todos equiparados, que somos todos iguais perante Deus. A única diferença é a forma como nós encaramos a vida e as leis divinas. Agradeço aqui a presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.